gente, bom dia. Vamos lá dar continuidade a mais de uma de nossas aulas. E hoje nós estaremos trabalhando com o conteúdo adjunto adverbial, que antes nós vamos ver o que significa esta palavra adjunto, o que quer dizer um adjunto, o que é um adjunto. Então, podemos observar aqui no quadro que o adjunto vai ser algo ou alguém que está unido, que está próximo, que está perto, que está junto, ligado. Ou seja, que tem a capacidade ou a função de ajudar, de auxiliar. Aí a gente pode fazer uma comparação aí do diretor para o vice-diretor. Então, o diretor é aquele que é responsável por tudo que acontece dentro da escola, por toda a parte administrativa. E o vice vai estar ali para auxiliar e ajudá-lo, até mesmo quando ele não estiver, quando ele estiver presente e também na sua ausência. Quem vai responder por ele é o seu vice. Então, o vice é que está na função de adjunto, porque é aquele que vai estar ali para auxiliar, ok? Então, só para a gente compreender um pouquinho o que significa adjunto antes de ir para o estudo do adjunto adverbial. Então, nós temos aí, olha, o conceito que é agora um adjunto adverbial, já que a gente já sabe o que é adjunto, que é o que está junto. Então, a gente vai tratar aqui de um termo que vai estar lá na oração e que vai estar junto do advérbio para modificar o verbo, ou um adjetivo, que pode vir com preposição ou não. Por exemplo, aqui eu coloquei choveu ontem. Eu poderia ter dito também choverá ou vai chover amanhã. Então, esse advérbio de tempo que eu utilizo aí indica a circunstância do verbo. Qual é o verbo presente aí? Choveu. Verbo que indica fenômeno da natureza. Então, choveu ontem. Esse ontem aí é o termo que está presente na oração que vai indicar a circunstância desse verbo, modificando ele. Está indicando o tempo, o período em que realmente choveu. Por isso que eu vou chamar de adjunto adverbial. Aí vamos aqui dar um exemplo de adjunto adverbial, mais um exemplo, olha. Não terei tempo para estudar. Não refere-se ao verbo terei. Não terei tempo para estudar. Segundo exemplo, a garota fez uma prova muito boa. Muito se refere ao adjetivo boa, muito boa. Poderia dizer a garota fez uma prova boa, mas quando eu digo muito boa, estou usando aí um advérbio de intensidade para dar uma ênfase maior, para dizer que foi boa mesmo, boa de verdade, certo? A garota fez uma prova boa, mas quando eu digo muito boa, a gente já entende como excelente, como espetacular. Dá uma ênfase maior, uma intencionalidade maior. Terceiro exemplo, a aula terminou muito tarde. Muito refere-se ao advérbio tarde. Porque eu poderia dizer terminou tarde. Esse tarde
poderia não ser tão tarde, mas quando eu digo muito tarde, dá a entender que mais de 11 horas, meia-noite ou até 1 hora, entendeu? E intensifica, torna-se mais, algo assim mais profundo, torna-se maior. E voltando aqui ao primeiro exemplo, olha, não terei tempo para estudar. É diferente de eu dizer terei tempo para estudar. Então aí eu estou usando um advérbio de negação. Ok? Muito é advérbio de intensidade. Vamos a uma observação. O adjunto adverbial, ele também pode se referir a todo o conjunto da oração. Por exemplo, infelizmente, o tempo da prova foi insuficiente. Então, aqui o adjunto adverbial, infelizmente, está modificando todo o conjunto da frase, está modificando a frase toda. Se eu não colocasse infelizmente, olha, o tempo da prova foi insuficiente. O tempo da prova foi insuficiente. Aí eu falo, infelizmente. Então, esse infelizmente, ele está modificando todo o conjunto aí, que também é um advérbio. Vamos para a classificação dos adjuntos adverbiais para a gente entender melhor. Então, eu tenho aí as circunstâncias, né? Que pode ser de dúvida, de companhia, de lugar, de tempo, causa, intensidade, de modo, negação, afirmação, frequência, meio, condição, instrumento ou de finalidade. Certo? Quando é de companhia, é quando eu digo assim, ó, ele, deixa eu ampliar aqui para vocês chegarem melhor. Ele saiu com a mãe. Esse com a mãe é justamente o adjunto adverbial. Ele saiu. Olha o verbo sair aí, saiu. Então, o adjunto é aquele termo que vai estar perto de... Quando eu digo assim, olha, a palavra lentamente. Lentamente é um advérbio. Lentamente. Ela andou lentamente. É um advérbio. Mas quando eu digo assim, ela andou com lentidão, esse com lentidão já é um adjunto adverbial. Ok? Então, ele saiu com a mãe, de companhia, de dúvida. Talvez ela entenda a mensagem. Então, talvez, de dúvida aí, olha, o adjunto adverbial, talvez. Temos de lugar. Lá estavam as crianças. Esse lá está indicando o lugar, que não está dizendo onde é lá. Lá. De tempo. Chegaram cedo. Então, esse cedo aí é o adjunto adverbial, né? Nós temos advérbio, locução adverbial ou também adjunto adverbial. Certo? O advérbio ele é formado por uma única palavra. A locução adverbial vem acompanhada pela preposição. E o adjunto adverbial é aquela palavrinha que vai estar ali junto do advérbio para intensificar. Quando eu digo assim, olha, muito cedo. Cheguei na escola muito cedo. Cedo já é o advérbio, mas se eu uso um outro advérbio muito cedo para intensificar que esse cedo foi muito cedo mesmo, então aí eu tenho um adjunto adverbial, ok? De negação. O assunto não é difícil. Olha o advérbio de negação aí, não. Causa. Dedicou-se aos doentes por amor ao próximo.
Olha aí. A causa foi por amor. Tempo. Chegaram cedo, cedo aí, como advérbio. De instrumento. Cortou a planta com um facão. Então, esse com um facão é uma locução adverbial. De modo, misturava os ingredientes delicadamente. Esse delicadamente é um advérbio, porque é formado por uma única palavra. Gosto muito de você. Muito, advérbio de intensidade. Condição: sem amor eu nada seria. Ou seja, se não estivesse amor, eu nada seria. Advérbio de condição. Condição. Meio. Esse meio aqui não deu nem pra gente ver direitinho. Mas aqui nós temos ao trabalho de ônibus, voo ao trabalho de ônibus. Então, esse de ônibus significa o meio que eu utilizo para ir ao trabalho. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho uma locução adverbial. Afirmação: ele certamente fará o trabalho. Certamente é o advérbio de afirmação. De frequência: todos os dias ela rezava ao acordar. Todos os dias ela rezava ao acordar. Então eu tenho aí ao acordar e todos os dias. Locução adverbial. E por último, de finalidade: trabalhava para uma vida digna. Trabalhava para quê? Para ter uma vida digna. Então, esse para uma vida digna significa a finalidade, ou seja, o porquê, o objetivo que ele trabalhava. Eu tenho aí um adjunto adverbial. Vamos lá. Continuando. Exemplificando os tipos de adjuntos adverbiais. Vamos lá, né? Nós temos aí eu, que o sujeito está oculto. Amanhã voltarei de bicicleta àquela praça. Então eu tenho aí o amanhã, tempo. Voltarei é o verbo de bicicleta, é o meio que eu estou utilizando. Aquela praça. Então, significa o lugar que está modificando o verbo. Poderia ser amanhã voltarei àquela praça. Mas aí eu coloquei o meio que eu utilizo para chegar naquela praça. Então eu tenho aí amanhã, que indica tempo, de bicicleta, meio, e aquela praça de lugar. Todos são adjuntos adverbiais. Gente, os adjuntos adverbiais, eles vão estar sempre junto do verbo. Ok? Olha o verbo intransitivo aí, ó. Voltarei. Amanhã voltarei. Então, se eu deixasse só aqui, amanhã voltarei, o único adjunto aí seria amanhã. Mas eu quis usar o meio de pé, de a pé, ou de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, de táxi, de avião. Então, qualquer um que eu encaixasse aí estaria perto do verbo. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Eles andam muito preocupados nos últimos dias. Então, eles agora aparecem aí. É o sujeito. Verbo de ligação. Andam muito. É o advérbio de intensidade, que está intensificando. Preocupados, que é o predicativo do sujeito.
Quem é que anda preocupados? Eles. Então, é uma característica dada para o sujeito eles. E temos aí nos últimos dias, que indica o tempo. Ok? Então, muito aí está do lado do verbo. E nos últimos dias também serve para modificar o verbo. Eles andam. Eu poderia colocar eles andam preocupados. Nesse caso aí eu não teria nenhum adjunto adverbial. Mas a partir do momento que eu coloco eles andam muito, já estou aí, certo? Intensificando isso aí. E nós temos o terceiro exemplo. João corre muito rapidamente. João corre. Corre é o verbo intransitivo, João é o sujeito. Muito está intensificando, tornando esse rapidamente bem rápido mesmo, muito rapidamente. Então, muito, advérbio de intensidade, e rapidamente, advérbio de modo. Que os dois estão modificando o verbo. Por isso que chamamos de adjuntos adverbiais. Adjunto, saímos de adjunto adverbial, que é aquele termo que vai estar perto do verbo, modificando o verbo. E agora nós vamos para o adjunto adnominal, que são os termos que vão estar perto do nome. Esse nome é o substantivo. Então, para que serve o adjunto adnominal? Determina, especifica ou explica um substantivo. Pode ser, olha, os adjuntos adnominais podem ser um adjetivo, uma locução adjetiva, um pronome, um numeral ou uma oração subordinada adjetiva, certo? Então vamos lá. O poeta inovador enviou 2 grandes livros a seu amigo. Então, enviou aí é o verbo transitivo direto e indireto, porque quem envia alguma coisa para alguém. Por isso que enviou o quê? 2 grandes livros. A quem? A seu amigo. Então, poeta aí. Quem enviou? O poeta inovador. Então, o poeta inovador, sujeito simples. Poeta é o núcleo do sujeito. Ok? Então, o aqui está determinando, que é o poeta, é o artigo. Inovador é o adjetivo. E poeta, que está modificando o núcleo do sujeito. Certo? O poeta inovador. Então, eu tenho aí os adjuntos adnominais vão ser o artigo o, que está determinando, e o adjetivo inovador. Certo? Então, poeta aí é o substantivo. Então, as palavras que estão ao lado de poeta é o artigo definido o e o adjetivo inovador. Ok? Atenção para não confundir. Complemento nominal, objeto indireto e adjunto adnominal. Vamos prestar bastante atenção para não haver nenhuma confusão. Então, o complemento nominal, ele vem com preposição, mas completa o sentido de um nome. Vamos lá. Ele era responsável pelas notícias. Tá? Esse nome que eu falei aí antes pode ser um adjetivo. Ele era responsável pelas notícias. Segundo exemplo, as notícias chegaram perto da verdade. Terceiro, a luta pela verdade se revelava em seu trabalho. Então, responsável pelas notícias é o adjetivo. Perto da verdade é o substantivo abstrato.
é o advérbio e a luta pela verdade é o substantivo abstrato. Ok? Então, nós temos aí complementos nominais, para não confundir com objeto indireto e adjunto nominal. Vamos lá. Os três vêm com preposição. Por isso que eu coloquei os três para mostrar a diferença, tá? O complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Ele era responsável. Responsável pelo quê? Pelas notícias. Só que responsável aí não é um verbo. Porque se fosse um verbo, pelas notícias seria um complemento verbal. Por isso que é um complemento nominal, porque responsável é um adjetivo. Objeto indireto. Ele é acompanhado por preposição e completa o sentido de um verbo. A criança precisa. Quem precisa de alguma coisa ou de alguém. Precisa de quê? De alimento. Então, esse de alimento é o objeto indireto do verbo precisa. Ok? E adjunto adnominal, que ele caracteriza, define, indefine, restringe um nome. Pode ser representado por artigo, pronome adjetivo, numeral, adjetivo ou locução adjetivo. Pronome mais nome, que é igual a preposição mais nome, que é igual a adjetivo. Então vamos lá. A carta da testemunha revelava segredos. A carta da testemunha revelava segredos. Então, esse é a carta da testemunha, é um substantivo concreto, que carta é substantivo concreto, ou também abstrato. A luta da população trouxe bons resultados. População aí é o agente da luta. A luta da população. Então, nós temos aí adjuntos adverbiais, porque luta, adjunto adnominal. Luta, certo? É um substantivo. E da população, a luta do quê? Da população. Está completando o sentido aí de luta. Certo? E população é o agente da luta. Trouxe bons resultados. Então, por isso que chamamos de adjunto adnominal, porque são as palavras, os termos que estão junto do substantivo. Ok? Vamos continuar. Diferenciação. Para entender melhor, adjuntado nominal, complemento nominal. Adjuntado nominal pode ou não ter preposição. Já o complemento nominal tem preposição. O adjuntado nominal só se refere a substantivo concreto e abstrato. Já o complemento nominal só se refere a substantivos abstratos, adjetivos e a advérbios. Isso são dicas, gente. O adjuntado nominal, ele pratica a ação expressa pelo nome a que se refere. Já o complemento nominal, ele sofre a ação expressa pelo nome a que se refere. O adjuntado nominal pode indicar posse. Já o complemento nominal nunca indica posse. Exemplificando o adjunto adnominal. Vamos lá. Os alunos pequenos compraram alguns livros de aventuras. Então, os aí é um adjunto adnominal. Alunos, núcleo do sujeito. Quem comprou alguns livros de aventura? Os alunos pequenos. Então, os alunos pequenos é o sujeito todo, mas o núcleo aí vai ser alunos. Pequenos, adjuntos adnominais. Então, eu tenho aqui alunos, que é o substantivo. Ao lado de alunos tem os, artigo,
e pequenos, que é um adjetivo. Então, a gente já viu lá no conceito, na definição, que os adjuntos adnominais eles vão estar perto do substantivo. Compraram alguns livros de aventuras. Então, livros aqui. Alguns livros de aventuras. Livros aqui é o núcleo do objeto direto. Alguns é adjunto adnominal de livros e aventuras também, porque vai ser um adjunto adnominal. Ok? Aventuras e alguns. Atenção, o mesmo nome pode apresentar mais de um adjunto adnominal. Só prestar atenção quem está ao lado deles. E agora nós vamos para nossas atividades. Vamos praticar. Primeira questão. Destaque o adjunto adverbial das orações abaixo. Então, em cada alternativa, você vai destacar os adjuntos adverbiais. Letra A. Pedro trabalhava em Goiânia. B. Nós temos parentes no Recife. C. Ricardo não trabalha hoje. D. O aluno está escrevendo bem. Então, encontre aí o adjunto adverbial de cada oração. É só destacar. Você pode destacar circulando, grifando, sublinhando aí, tá bom? Vamos lá. Segundo, na frase para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7. A expressão destacada refere-se a: letra A, adjunto adverbial de meio. Letra B, adjunto adverbial de tempo. C, adjunto adverbial de lugar. D, adjunto adverbial de modo. Só analisar, tá? Para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7. Letra E, adjunto adverbial de meio e de tempo. Terceiro, relacione os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Então, I, se for afirmação, 2, de assunto, 3, de causa, 4, dúvida e 5, fim ou finalidade. Letra A, conversamos sobre a reunião. B, talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. C, ela vive para os filhos. D, nós iremos ao casamento com certeza. E, o poço secou com o calor. Então, coloque dentro do parênteses, de acordo com a classificação. Quarta questão. O adjunto adverbial relaciona-se com a circunstância por ele expressa. Assinale a alternativa que indica a frase que contém um adjunto adverbial de causa. Letra A, jamais duvide de Deus. B, mande a carta pelo correio. C, devido ao mau tempo, não saiu de casa. D, nenhuma das alternativas. Quinto, verifique se a expressão sublinhada é adjunto adnominal ou adjunto adverbial. Letra A, o café com leite está na xícara. B, as flores do jardim perfumam o ar durante a noite. C, caiu no chão o livro de gravuras. D, o barco de turistas navega em alto mar. Destaque o adjunto adnominal das orações abaixo. Letra A, aquela era uma menina feliz. B, meu pai gosta de doce de leite. C, o livro está esgotado. D, esta quinta promete chuva. Sétimo, reescreva as sentenças substituindo os trechos destacados por um adjunto adnominal. Letra A, temos móveis que não têm utilidade. Então, que não tem utilidade é o quê? É algo que. B, um homem que sempre diz mentiras não é digno de confiança.
Quem sempre diz mentira é chamado de quê? Letra C. Aquela candidata tinha uma letra que não se podia ler. Quem não tem uma letra que você não consegue ler, a gente chama de quê? Que a letra é o quê? D. O diretor perguntou pelas pessoas que não estavam presentes. Quem não está presente está o quê? E. O trânsito está repleto de motoristas que não têm paciência. Quem não tem paciência é considerado o quê? Oitavo, escreva os adjuntos adnominais das orações a seguir. Letra A. Esta pequena loja vende belíssimas joias. Então, todos os adjuntos adverbiais você escreve aí. B. Aquela sandália branca é muito confortável. C. Estas flores são lindas. D. Essas plantas de água criam pernilongos. E letra E. O sol da manhã é mais saudável. Leia a tirinha. O arqueologista retira uma fina camada de sedimentos. E, olhe só, um fóssil. Ô amigo, tá a fim de ganhar uma maldição antiga? Destaque do primeiro quadrinho os adjuntos adnominais e diga a que substantivos eles se referem. Então, lá no primeiro quadrinho, você vai tirar os adjuntos adnominais e dizer a que substantivo ele está se referindo. Assinale a alternativa em que o termo não está corretamente analisado nos parênteses. Letra A. As aves fugiram do bosque. Do bosque, aqui está adjunto adverbial de lugar. B. As aves do bosque fugiram. Adjunto adnominal. C. Os moradores deixaram o prédio apressados. Adjunto adnominal. D. Os moradores deixaram o prédio apressadamente. Adjunto adverbial de modo. Letra E. Os apressados moradores deixaram o prédio. Adjunto adnominal. Então, você vai analisar o termo que está grifado, destacado. Bom exercício para vocês, tá certo? Desde já, eu quero dizer para vocês que estejam atentos a cada vídeo, tá certo? Prestem bastante atenção. Qualquer dificuldade, além do vídeo, eu também estou enviando os slides, porque se você tiver dificuldade para entender o vídeo ou ficar parando direto para copiar as atividades, tem os slides lá para vocês acompanharem também. Temos aí mais uma atividade para vocês responderem. Respondam com carinho, tá certo? Que mais tarde, no nosso encontro, na nossa hora marcada, eu estarei com vocês para fazer a correção, certo? Desde já, peço por gentileza que tenham bons estudos. Desejo para vocês um excelente dia, tudo de bom, se cuidem, tá certo? Uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau e até mais tarde, se Deus quiser.